Nós da Associação Stop a Destruição do Mundo, nós todos os associados, nos dedicamos principalmente a uma missão no nosso trabalho, que é levar a consciência da vida psíquica e sua influência na vida social, na humanidade. Nós trabalhamos pela conscientização das causas psicossociais da destruição da humanidade e do planeta Terra. Aliás, a nossa primeira finalidade nem é somente a da natureza que está sendo destruída, mas a destruição do próprio ser humano, que é o principal elemento, o mais alto ser nessa cadeia de criação e que é justamente o causador dessa atitude desastrosa, uma atitude suicida. E essa atitude suicida e homicida que o ser humano tem é fundamentada num problema psíquico que Norberto Kepp, nas suas pesquisas como psicanalista, detectou lá no nosso interior, que é um problema de inversão. Nós construímos uma sociedade ao contrário do que nós deveríamos ter para viver. Nós substituímos as ilusões pela realidade, achando que as fantasias e as ilusões seriam maravilhosas, libertadoras e que a realidade seria uma prisão. Resultado é que hoje nós somos prisioneiros das nossas ilusões, das nossas neuroses, estamos nos aniquilando por causa delas e a verdadeira realidade, maravilhosa, boa, verdadeira, foi deixada, abandonada para trás, um verdadeiro paraíso na Terra que o ser humano poderia estar usufruindo, mas por causa de sua doença mental, e isso eu falo num sentido amplo de todos os seres humanos, bilhões de seres humanos que são inconscientes de sua doença mental, e urge essa necessidade dessa conscientização. Nós então nos dedicamos a essa tarefa. Vejam os senhores uma frase de um livro de Norberto Kepp, O Reino Divino, publicado em 2008. Ele afirma o seguinte, que acreditem ou não, nós estamos a um passo para retornar ao paraíso terrestre. E isso poderia ser conseguido através dessa tomada de consciência, principalmente desse mecanismo inconsciente que se chama inversão, onde tudo o que é maligno para nós somos atraídos. E tudo aquilo que nos é bom, que é verdadeiro e real, tudo aquilo que pode dar uma saúde e felicidade à nossa vida, um progresso ao mundo, nós tendemos a rejeitar desde o nosso nascimento. Então, esse livro Reino Divino é uma mensagem assim de muita esperança numa era de muitos problemas, numa era quase que catastrófica, onde a loucura do ser humano está provocando todas esses desastres. Então, eu gostaria que os senhores prestassem bem atenção nas nossas mensagens e também se tornassem agentes de conscientização social para que esta verdade haja como um vírus bom, tomando conta de toda a humanidade, para que a gente possa retornar ao mundo que nos foi aquinhoado, que não tem nada a ver com esse mundo que nós vivemos hoje. O Dr. Kepp, sua missão, hein? A nossa missão não é nada brincadeira, mas nós já temos muitas pessoas que estão começando a ter esses insights, né? Você lembra lá em 78, quando eu falei no programa lá Fantástico, 40 milhões de pessoas ouviram, né? Sim, que lembro. Os medicamentos causavam um bem-estar, um bem na pessoa e 4 ou 5 mal-estar, né? Seria uma indicação e 4 ou 5 contraindicações. Hoje em dia todo mundo fala. Naquele tempo até me processaram, né? Hoje em dia até seria engraçado, né? Se processar alguém por falar isso. Por exemplo, lá na clínica do Vasconcelos, né, do aparelho digestivo, havia lá problema de gastrites, né, colites, úlceras, problemas assim do aparelho digestivo, né? Inclusive diabetes e problemas no estômago, nos órgãos do aparelho digestivo.
No entanto, com a análise, a maior parte, pelo menos 50% dos clientes, tinha uma remissão, até assim uma cicatrização de uma úlcera no estômago, já através da radiografia que era comprovada. Então, as doenças, por exemplo, no aparelho circulatório, né? São infartos do miocárdio, são os problemas, né, de circulação, diabetes, essas coisas também, através da análise de uma psicoterapia, tem uma melhora imediata. Ou então também do aparelho respiratório, né, questões de asma, bronquite, rinite. Professor Mendes, que era o professor da clínica, ele ficava admirado como o doente, assim, do aparelho respiratório era dependente, né? Era dependente da família, era uma pessoa que tinha dificuldades, assim, vamos dizer, para viver. E com análise eles tinham uma recuperação grande, até mesmo na dermatologia, né? Os doentes lá de eczema, pênfigo foliáceo, doenças de pele, né? Melhoravam rapidamente. Até mesmo a questão óssea, né? Problemas ósseos. Às vezes uma pessoa cai em cima do braço e quebra. E outros levam tombos notáveis, não acontece nada. De maneira que eu vou colocar aí um dístico importante para entender essa questão. Veja lá. O mal é a ausência do bem. Então, o que significa isso, né? Que não existe o mal por si, algo que faça o mal. O mal é simplesmente quando a pessoa deixa de estar no bem. Agora, a coisa mais fácil que existe é justamente fazer o bem. A coisa mais difícil é praticar o mal, por exemplo, uma quadrilha aí, né? Fazendo roubo, fazendo assalto, essas coisas, né? Uma máfia, muitos morrem por causa disso. Quer dizer, não é tão fácil ser bandido, mas ser bom é a coisa mais fácil que existe. Vejam outro dístico. A humanidade é doente porque está invertida. O que é inversão, né? Por exemplo, vocês veem na televisão anúncio de cerveja, né? Anúncio de vinho. Beba se falasse a verdade, né? Então, um anúncio assim devia falar: beba até com moderação essa cerveja, esse vinho, e arranje num ano uma úlcera, uma bela úlcera no estômago, né? No duodeno. Essa seria a verdade. E não que aquela bebida vai dar uma coisa incrível na cabeça, como a droga, né? Uns delírios lá maravilhosos. Ou então, um outro anúncio, né? Que geralmente causa assim, muita confusão, a questão de viagem, né? Viagem para Bahamas e venha com AIDS, né? Com problema até de sífilis, coisa assim. De maneira que até o cigarro, né? Fume cigarro tal e arranje logo um edema pulmonar, coisa assim. De maneira que a sociedade está invertida porque procura no mal a felicidade. Então, como tratar esse problema principal? Veja lá esse esquema. Trio das enfermidades. O que é a neurose, né? E outras doenças. O problema fundamental está na soberba. Veja a esquerda, né? A soberba. Esse é o fundamento de todos os males do mundo. Aí o ser humano censura essa consciência, né? Fazendo uma resistência em perceber o quanto que é soberbo, arrogante, né? Indo cair na psicose, que gera, né, a projeção desse problema nos outros. A pessoa acha que os outros são ruins, são soberbos, os outros são inimigos, e não ele que é inimigo de todos os outros.
Então a censura é o fator mais importante para a pessoa resolver essa questão, né, da soberba, que é o problema fundamental da humanidade. Agora, eu queria mostrar uma pessoa que causou grande mal à humanidade. Veja lá. Ronald Reagan. Então, esse Donald Reagan, como o nosso aqui jornalista Ortiz, quer tirar uma foto dele para ver quem que falou isso? Ele falou que o nome dele é 666, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, então eles diziam que os americanos lá, alguns que estudavam nessa questão, diziam que o Donald Reagan seria a besta do Apocalipse, porque o nome dele tinha 666. E poderia... Ronald, né, 6 letras, Donald, 6 letras e Reagan, 6 letras. E que o nome dele podia ser lido de trás para adiante, né, como o Nostradamus disse. Então, RDR e RDR também. E ele também queria muito uma casa, cujo número era, por coincidência, 666. E até depois deram a casa de presente para ele. Um rancho na Califórnia, em Santa Bárbara. Um rancho na Califórnia. Aí mudaram o número para 668, para dar uma disfarçada. Então, de qualquer maneira, não significa que ele em si fosse, mas o sistema que ele estava servindo, né, realmente parece um poder muito maléfico, né? Então, eu quero dizer o quê? Né? Que a questão da especulação foi iniciada na era Reagan nos Estados Unidos e perdurou até agora, 2009, né? 2008, 2009, com a mudança, né, do governo de Bush para Obama. Então veja o que aconteceu, né? Até eu tenho aqui um livro que mostra bem o que aconteceu nessa ocasião. Veja lá, que eu escrevi por causa do processo de especulação. A decadência do povo americano, né? E dos Estados Unidos. De maneira que muitos falam que algumas pessoas previram essa decadência lá, mas não citam, né, Norberto Kepp, não citam a nós, né? Aliás, eles têm dito, Dr. Kepp, que o sistema está derretendo, o sistema está deteriorando. Estão, inclusive, usando esse... Porque decay, nos Estados Unidos, é como o que acontece na cárie dentária, uma corrupção, uma deterioração, né, de todo o sistema. E eles já estão usando esse nome, esse termo. Então já voltamos, né, ao mesmo assunto.